Queridos amigos, irmãos, que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre nossas vidas. Aqui, Pastor Fernando, e o projeto Leitura Bíblica Diária, onde buscamos a interpretação da palavra do Senhor, texto a texto, livro a livro, e assim Deus tem nos abençoado muito nesses últimos anos através da sua palavra, que é o alimento para a nossa alma. Hoje nós temos o Salmo de número 70 para meditação. É um salmo de Davi que foi direcionado ao cantor mor, ao chefe da música. O Salmo 70 ele é bem pequeno, apenas 5 versículos, mas não se engane, porque é um salmo cheio de conhecimento e de sabedoria. Vamos meditar nesse salmo? Então, o que diz o salmo de número 70? Diz o seguinte: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem ah. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Bonitinho, né, esse salmo? Interessante que ao meditar neste salmo, a gente vê claramente que o salmista está expressando aqui um momento de desespero. O desespero de Davi é claramente exposto logo no primeiro versículo. Veja: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Observe que por 2 vezes ele usa a expressão apressa-te. Parecia que para Davi o tempo estava se findando. Não podia mais esperar. Ou Deus lhe dava imediatamente o livramento, ou seria o seu fim, né? Ou ele seria findado ali, ou seria o fim de Davi. Irmãos, amigos, ninguém oraria assim se não estivesse em apuros, se não estivesse em desespero. Isso acontece na nossa vida. Quantas vezes nos sentimos assim? Os problemas se agigantam tanto e nos cerca de todos os lados que pensamos que não vamos sobreviver, que será o nosso fim. Não é verdade? Olhamos ao redor e não vemos solução. E o pior, estamos ficando sem tempo. Já viveu essa situação? Parecido com aquela situação, aquele momento em que o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho. Ali tinha mulheres, crianças, idosos. Ali eles estavam vendo o exército de Faraó se aproximando, já ouvindo o barulho assustador dos gritos dos soldados e do pisar dos cavalos, som dos guinchos das carruagens rangindo. Gente, isso é assustador, é desesperador. Em momentos como estes, só um milagre, não é verdade? Desculpe se estou parafraseando aqui, mas isso é só para mensurar a aflição do salmista Davi. Aqui estavam se referindo, na verdade ali, que Davi se referia, aos seus inimigos que estavam chegando ali para acabar com a sua vida, que se aproximava para matá-lo. Não havia como ele escapar das suas mãos, né? Se o Senhor não agisse ali imediatamente, então Davi clama a Deus ali em desespero e pede que Deus se apresse em livrá-lo. Era a única forma de Davi escapar, sobreviver, sair desta situação. Então, se você se encontra em situação semelhante, quero te dizer que você tem sim um tempo oportuno
E o nome desse tempo é tempo de clamar a Deus. Guarde isso no teu coração. Hoje, para você, é tempo de clamar a Deus. Ok? No versículo de número 2, Davi pede a Deus que ficasse envergonhados e confundidos aqueles que buscavam a sua alma, que queriam matá-lo. Que eles tornassem atrás e fossem confundidos. E é assim que vai ser. É assim que será. Eles ficarão totalmente confundidos e irão perguntar: o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Ainda está vivo? Ainda está viva? E feliz? A resposta é exatamente essa. Foi o agir de Deus. Deus respondeu a sua oração e lhe deu livramento. O momento em que, meus amigos, o momento em que parecia ser o mais difícil na vida de Davi e que parecia ser o seu fim, foi apenas só mais um de toda a sua trajetória vitoriosa, da sua vida vitoriosa. O que acontece, meus irmãos e amigos, é que às vezes pensamos que Deus perdeu o controle sobre nossas vidas, ou até mesmo chegamos a imaginar que Ele não se importa com os nossos problemas, com nossas dores. Mas deixa eu te dizer, Ele se importa sim. A questão é que Deus não está sujeito ao nosso tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele sabe o momento certo de agir em cada situação. Não se desespere, confia em Deus. Ninguém te destruirá. Observe que nenhum inimigo tocou na vida de Davi, tocou em Davi em toda a sua vida. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 28, diz que Davi morreu em boa velhice, cheio de dias e riquezas e glória. Como pode, né? Um homem de guerra, que todos os dias era entregue à morte ali no meio de batalhas, morrer velho, em paz. Sabe por que isso é possível? Porque Davi era um homem que buscava a Deus e confiava nele de todo o seu coração. Essa é a diferença. O versículo 3 aqui é a resposta, né? Aqueles que buscam o mal do servo do Senhor. Ouçam: voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem ah. Esse ou ha, quer dizer aquele que zomba, ou aqueles que zombam dos servos de Deus. Davi pedia a Deus que voltassem para trás e fossem envergonhados aqueles que zombavam dele. Não devemos de forma alguma nos abater e nem desanimar por causa de zombadores, de pessoas que zombam de nós, que lançam palavras de maldição contra nós. A nossa felicidade está em Cristo. A nossa felicidade está na glória do Senhor, na salvação gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas coisas não podem nos abalar. Todos os planos do inimigo contra nós serão frustrados. Guarde isso no teu coração. Veja que o que diz a palavra de Deus para o seu povo. Observa isso. Isso é Bíblia, palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada. Os que contenderem contigo perecerão. Essa palavra linda está em Isaías capítulo 41, versículos 10 e 11. Promessa feita a Israel, mas que também nos alcançou por causa da graça advinda do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje essa promessa nos alcançou. Observa que diz que tornar-se-ão nada aqueles que contendem
contigo. Coitados dos inimigos de Israel. Coitados dos inimigos do povo de Deus. Davi não hesitava em forma alguma em pedir a Deus que punisse os seus inimigos, o que não eram poucos, né, na verdade, dentro da sua própria casa e do seu reino. O que não faltavam eram inimigos, meus amigos. Ele foi traído até por um filho, Absalão. Então talvez seja este o motivo que levava Davi a orar a Deus pedindo que livrasse de seus inimigos e punissem eles também. Tantas eram as traições e perseguições que este homem sofria. Mas Davi, ele era um homem forjado para vencer. Isso é que devemos aprender neste salmo. Davi sabia em quem confiar, conhecia o Deus que servia. Um grande líder, meus irmãos, como o rei Davi, não chegou ao topo do seu pódio por acaso. Entende o porquê tantas lutas em sua vida? Entende por que tantas provações que você tem passado? Saiba de uma coisa: quanto maior for o seu objetivo, maiores serão os seus obstáculos. E é natural também que se multipliquem os inimigos. Isso é natural. No versículo 4, Davi diz o seguinte: folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação. Digam continuamente: engrandecido seja Deus. É interessante, né? Que ao mesmo tempo em que Davi pediu o castigo dos seus inimigos, ele também desejava que aqueles que buscam a Deus folguem-se e alegrem-se, e Deus seja engrandecido na vida deles. Isso aqui, meus amados, se chama senso de justiça. Davi não era mau, ele era justo. O desejo de Davi, em sua oração, era que cada um deveria receber pelo que fazia, que colhessem apenas o que plantou. Porventura, há alguma injustiça nisso? Tem como colher o bem plantando somente o mal ou vice-versa? Certamente que não. Aspas aqui para o apóstolo Paulo. Vejam o que Paulo disse: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Fecha aspas para Paulo. Veja aqui, meus queridos, como este versículo de número 4 nos adverte a fazer o bem e amar a Deus para colher esses frutos, o resultado de fazer o bem e amar a Deus. Então Davi encerra a sua oração da mesma forma que iniciou, falando de sua aflição, pedindo a Deus que apressasse em socorrê-lo, né? Ele diz assim: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Ou seja, não demore. Eu fico olhando para a vida de um rei como o rei Davi, que tinha praticamente tudo: servos, servas, soldados ao seu dispor. Esse homem dizer que era necessitado, isso mostra uma coisa, sabe o quê? Que Davi nunca pôs a sua confiança em nada além de Deus. Sua confiança não estava na força do seu exército, nem no conforto do seu palácio, de suas riquezas. Quando ele diz: tu és o meu auxílio e o meu ajudador, o meu libertador. Auxílio? Por que auxílio, né? Porque um homem que tinha tanta riqueza? Porque era em Deus que ele buscava se refugiar em meio a muitas batalhas da vida, né? Em meio às muitas lutas da vida. E libertador aponta para
Cristo. Quando ele diz, tu és o meu libertador, quem é o libertador? Jesus Cristo. Mais um salmo messiânico aqui, né? Então, a gente pode se alegrar que Davi tinha realmente essa conexão com Cristo, né? Em suas orações, nos seus salmos. Enfim, o Salmo 70 nos ensina a adorar a Deus, buscar refúgio nele em tempos de aflições, né? E fazer o bem para que possamos receber do Senhor o bem. E nele também devemos confiar de todo o nosso coração. Falei para você que este salmo são apenas 5 versículos, mas cheios de conhecimento e de sabedoria. Medite neste salmo, abrace a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, porque a tua recompensa será gloriosa. Que Deus te abençoe, continue acompanhando nossa leitura bíblica diária, que está uma bênção. Que o Senhor te recompense e te abençoe. Um grande abraço a todos.